Você está feliz nesta noite, irmãos? Graças a Deus, né? Mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos aqui nesta noite, cumprimentar os irmãos que estão pelas redes sociais. E que fique aí, curte o canal e abençoe essa obra, amém? Abra sua Bíblia, irmãos. Aleluia. Em Salmos, capítulo 27. Salmo, capítulo 27. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 27, somente o versículo 14. Já está aí no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Na minha versão está assim: espere no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Pode se assentar. Aleluia. O Salmo de Davi. Ele expõe aqui a ajuda de Deus no presente e a esperança no futuro. Nós estamos, irmãos, no fim de mais um ano, chegando aí no final de 2023. E durante este ano, querido, eu lembro que na primeira oração aqui na madrugada, nós fizemos aqui alguns pedidos, né, direcionado pelo pastor, né? E muitas coisas aconteceram na minha vida e também na vida dos irmãos. Os irmãos estão aqui hoje porque Deus, irmãos, tem cumprido a sua promessa. Porque é nele que esperamos. Você está aqui nesta noite porque o Senhor te guardou, te deu saúde, te deu graça. E você pode estar aqui nesta noite para glorificar o nome dele. Por isso que nós louvamos o Senhor. E a palavra dele diz assim: espera no Senhor. Irmãos, talvez você entrou aqui nessa noite, os irmãos que estão pela internet, muitos pedidos que foram feitos, muitos joelhos se dobraram para fazer as petições diante de Deus, mas ainda, a promessa ainda não chegou. Por isso que nós temos o quê? Que esperar no Senhor. Davi, querido, por muitas situações que ele passou, muitas dificuldades, e ele coloca aqui, expõe todo esse texto, e no final desse texto ele coloca assim: espere no Senhor, amém? As pessoas, irmãos, neste mundo, elas esperam em tantas coisas, esperam no homem, no braço do homem, que muitas vezes é falho, espera nos governantes, que falha, espera às vezes, irmãos, numa empresa que é consolidada, mas também tem falhas. Mas aqueles que esperam no Senhor verão, irmãos, os milagres. Creia nisso, amém? Só que a espera, elas exigem algumas atitudes nossas. E a primeira atitude que nós vamos comentar nesta noite é que a gente tem uma viva esperança. Uma viva esperança. Você precisa ter dentro de você essa viva esperança, como está escrito em 1 Pedro, versículo 3 e 4. Uma viva esperança. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para todos nós. Esta é uma viva esperança, irmãos, que Deus preparou para mim e para você, para um dia a gente estarmos com Ele. E isso é tremendo e maravilhoso, irmãos. Amém? E esta viva esperança, irmãos, como declara
para que você, nesta noite, saia cheio de esperança e tenha atitudes de esperança. Em Romanos 12, no versículo 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém? Então, a primeira característica, a primeira atitude que o crente tem que ter é ter esperança. Está difícil? Esperança. Você não está vendo a luz no fim do túnel? Esperança. Você ora e ainda não chegou? Esperança. Temos que ter esperança, irmãos. Essa é a verdadeira relação de Cristo para nossas vidas, porque este livro aqui, existe muitas promessas para mim e para você. Então, espere no Senhor. Amém? Esperança. A segunda atitude que nós temos que ter enquanto estamos esperando é a paciência. E aí é difícil, irmãos. Você ter paciência esperando a promessa é difícil. É difícil. Eu, quando eu estava, me lembro muito bem, quando a gente estava, tinha uma promessa da gente ter a nossa casa. E havia muitas dificuldades na época. E muitas vezes, irmãos, eu trabalhava, e às vezes tinha que fazer um plantão, e o plantão, às vezes tomava você para ficar a noite inteira na rua, fazendo fusões de fibra ótica, cabo ótico. Chegava em casa só o fiapo, irmão, só o caco. Aí ia dormir. Só que quando eu ia dormir, eu falava assim: mãe, eu vou dormir. Vai lá para o pai maneirar um pouquinho aí, né? E aí parecia uma coisa: ele vai dormir? Jóia, meu pai era uma bênção, mas vai dormir? Já tirava lá o Nestor, lá, que era o papagaio, para fora. Tirava o papagaio para fora. E o cachorro, irmão, era uma sinfonia. Era papagaio de um lado, o cachorro latindo do outro, e o Arvinho está lá, se mexendo na cama, querendo dormir, nada. Aí eu falava: Senhor, me dá paciência. Irmãos, quando você pede paciência para Deus, Deus te manda problema. Sabia? Deus manda um probleminha para você lá. Quanto mais você fala assim: Senhor, me dê paciência. Esse menino, ele não para, me dê paciência, Senhor, ele vai lá. Sempre vai te dar um probleminha. Para quê? Porque Ele é um Deus que prova. Então, seja paciente. Davi foi paciente, irmãos. Davi, foi ungido a rei. E aí, talvez, na mente de Davi, palácio, comida boa, exército ao meu dispor. Não, irmão, deu ruim. O Senhor colocou ele na escola. Davi teve que ir para o deserto, porque Saul ficou enciumado. Foi para as cavernas se esconder. Muitas das vezes, irmãos, passou por apuros, quase a morte. Foi terrível, irmãos. Naquilo, por quê, irmãos? Ele estava esperando a promessa. Mas às vezes nós estamos esperando a promessa, e nós vamos passar por dificuldades, por lutas, às vezes por fracassos. Nós vamos passar, irmãos, não tem como. Mas nós temos que fazer o quê? Perseverar, ter esperança. Nós temos que ter esperança. No capítulo 13, Salmos capítulo 13, Davi chega a um ponto de uma dificuldade tremenda na vida dele. E ele começa a declarar: até quando, Senhor? Até quando? Olha lá, até quando, Senhor? Te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Segue. Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Considera e responde-me, ó Senhor, Deus meu, ilumine os meus olhos, para que eu durma o sono da morte. Irmãos, ele estava passando por um período dos mais difíceis da vida. Era a circunstância que cercava Davi. O cerco de Saul, irmãos, atrás de Davi era terrível. Muitos homens atrás dele. Até uma situação, irmãos, de morte. E dentro dele,
dentro dele, a alma aflita. Então, eram circunstâncias por fora e a aflição por dentro. Não é assim às vezes que sentimos em nossas vidas, querido? E você se pergunta, esperando a promessa, até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Mas Davi, no Salmo 40, ele declara, olha só o que ele declara no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, aleluia, glória a Deus, irmãos. Ele teve paciência, teve dificuldade? Teve, mas ele não desanimou, ele procurou o Senhor, ele perseverou, ele esperou no Senhor, amém? Espera no Senhor com paciência, amém? Uma outra atitude, irmãos, que está ali junto, é a atitude de não tomarmos decisões precipitadas. Você já tomou decisão precipitada? Você já tomou, irmãos? E aí, às vezes quando a gente toma decisão precipitada, a gente toma uns tombos aí. Às vezes quebra a cara, viu? Às vezes situações difíceis acontecem nas nossas vidas. A Bíblia diz assim, irmãos, em 1 Samuel, Davi, irmãos, ele teve a oportunidade de tomar decisão precipitada. Davi, quando fugia desse Saul, olha que tremendo, irmãos. Por isso que é conhecido como o segundo coração de Deus, esse Davi. Davi estava dentro de uma caverna, fugindo de Saul. E Saul entra na mesma caverna. E Davi teve uma situação, irmãos, de ação precipitada. Chegou a tirar, irmãos, porque Davi, o Saul lá, o rei da época, queria descansar, estava lá para descansar. Só que ele não sabia. Davi e os seus homens estavam lá no fundo da caverna. E ele chegou bem pertinho de Saul e cortou um pedaço do manto de Saul. E os que estavam com ele falaram assim: essa é a chance, vai, crava aí a lança no peito dele, né? E assume. Olha o que diz o texto. Samuel 24, 3 e 6. 3 a 6. E chegou no caminho uns currais de ovelha, onde havia uma caverna. E Saul entrou para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados na parte interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: eis que entrego o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. Então Davi se levantou e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos homens: ó Senhor, me guarda de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, a ungido de Deus, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi, irmãos, ele podia agir precipitadamente. Ele teve toda a oportunidade. Às vezes acontece isso, irmãos, porque nós queremos agir pelo nosso braço, fazer as coisas pela nossa força. E aí, irmãos, que às vezes entramos pelo cano. Entramos bem. Se Davi tivesse cravado lá, será que Deus ia aprovar aquilo, irmãos? Claro que não. Ele teve uma sabedoria, irmãos, ele entendeu que aquele era ungido do Senhor. A Bíblia fala: ai daquele que tocar em ungido do Senhor. Então Davi, irmãos, não agiu precipitadamente. Não tome decisões precipitadas. Às vezes as pessoas que te cercam vão te dar conselhos e induzir a você fazer as coisas precipitadamente. Tome cuidado, irmãos. Não dê ouvidos, mas sim espere no Senhor. Então, irmãos, atitude de esperança, a própria esperança, paciência, não tomar decisões precipitadas,
Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Outra coisa, irmãos, se você for tomar alguma decisão, se tiver confusão, sai fora. Aonde tem confusão não dá certo, irmãos. Não dá certo. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha na confusão. Não trabalha, irmãos. Deus não é um Deus de confusão. 1 Coríntios 14:33. Olha lá. Deus não é Deus de confusão, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Aleluia. Então, às vezes chegam as pessoas, os irmãozinhos, outras pessoas, para te dar opinião, ou para tentar induzir você a alguma coisa, irmãos, a tomar uma decisão. Ore a Deus, busque a Deus, espere no Senhor. Então, espere no Senhor, não tome decisões precipitadas. Aleluia. Outra coisa, irmãos. Outra coisa tremenda, irmãos. Tremenda não. Tremenda. É a murmuração. Você está esperando no Senhor, você está lá. Meu Deus, Deus não está me ouvindo. Eu estou passando novamente essa luta aí, Deus não me ouve. E fica, e fica, e fica. Irmãos, o povo no Egito, aquele deserto, quando Deus tira com mão forte o povo no Egito, e o povo está caminhando para a promessa de uma terra que mana leite e mel. Chega um ponto, irmãos, ele vê sinais e maravilhas de Deus. Eles vê coisas tremendas que Deus fez. Porém, chega um momento que eles começam a murmurar. Eles murmuram da água, da comida, da terra. Até que um ponto Deus fala, chega, para. Chega. Irmãos, aquele deserto virou um grande cemitério. Milhões de pessoas ficaram pelo caminho. Por quê? Por causa do pecado da murmuração. A murmuração, irmãos, contra Deus, é como se você estivesse falando, Deus não vai fazer aqui a obra na minha vida, Deus não vai me atender. Não murmure, irmãos. É difícil? É difícil. Não murmure. Duas pessoas entraram na promessa de Deus na terra prometida daquela geração, Josué e Calebe. Os únicos que entraram. Então, quando você está esperando em Deus, irmãos, não murmure. Controle a ansiedade. Controle a ansiedade. Eu coloquei aqui, um estudozinho que eu fiz aqui. Ansiedade em dose normal faz bem ao ser humano. Por meio dela, o homem é motivado a lutar por seus objetivos e desperta para a realidade da vida. Porém, a ansiedade causada por uma preocupação excessiva é sintoma de medo. E pode provocar taquicardia e até levar à depressão. Por isso, o crente deve deixar a ansiedade aos pés do Senhor. 1 Pedro 5:7. Olha lá, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? O Senhor tem cuidado de vós, de vocês, tem cuidado de mim. Então, irmãos, nós vamos ter, algumas pessoas têm ansiedade. Hoje, até uma coisa normal entre o povo, porque é uma doença. As pessoas podem ter ansiedade. Mas lance toda a ansiedade aos pés do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, segunda parte aqui, irmãos, ânimo. Aqui no Salmo 27 diz assim: espera no Senhor e anima-te. Olha lá o Salmo 27, vamos pular de novo. 27:14.
Espera tu pelo Senhor e anima-te. Está animado, irmãos? Você tem ânimo aí? Nós chegando no fim do ano, parece que está todo mundo aí com a bateria arriada, né? O tanque aí está meio vazio. A gente tem que se animar, irmãos. Vamos se animar. Ânimo. Esperar com entusiasmo. Ter força e coragem para continuar. Ânimo, né? Ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Lembra esse desenho, irmão, do Lipe? Era o Lipe e o Hard. O Lipe era entusiasmado. Não, vai dar certo. Calma, Hard, vai dar certo. E o Lipe lá, vida. Irmãos, anima-te, se anima. Vamos ser motivado nessa espera com entusiasmo. A motivação aí, irmãos, é uma coisa tremenda para a gente ter todos os dias. Só para ilustrar rapidamente, na floresta, 3 leões. Havia 3 leões. E a bicharada, elas comentavam, fizeram uma reunião e falaram assim: olha, 3 reis, não dá, vamos eleger um rei. Precisa ter um rei. Então a gente precisa eleger um rei. E aí chamaram os leões foram lá. E aquela conversa foi bem aos olhos dos leões lá. Falou, não, é isso mesmo, né? E aí a bicharada propôs para os leões um desafio. Olha, quem subir naquele monte vai ser o nosso rei. Quem conseguir subir naquele monte vai ser o nosso rei. E aí o primeiro leão foi, o monte venceu ele, não conseguiu. O segundo subiu também, mas não conseguiu subir até o topo. O monte venceu ele também. O terceiro, ele subiu mais alto um pouquinho, mas o monte venceu ele. Mas o terceiro teve uma palavrinha a mais, falou: ele me venceu, o monte me venceu por enquanto. E esse por enquanto fez toda a diferença, irmãos. Porque a bicharada reunida falou: olha, mas ninguém venceu. Ninguém venceu, então aí a águia pediu a palavra, uma sábia águia. E falou assim: olha, vocês prestaram atenção que o terceiro leão falou, por enquanto? Por enquanto, vamos eleger ele, este leão, como nosso rei. O que isso significa, irmãos? Que nas montanhas das dificuldades, nas montanhas das lutas, e muitas vezes o fracasso que faz parte, nós não podemos desistir. Esse leão que falou por enquanto, irmãos, é como a gente às vezes está ali procurando uma situação melhor, uma coisa melhor, e às vezes há fracasso na vida, mas você não pode desistir. Você não pode parar. Você tem que manter a esperança. Esperança, irmãos. Josué capítulo 1. Deus falou para ele 3 vezes: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Ânimo. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Meu filho, Moisés é morto. Toma este povo e passa esse Jordão. Dificuldade, irmãos. O Jordão era dificuldade. Mas quando o sacerdote colocou a planta dos pés no Jordão, o Jordão se abriu. Qual é o seu Jordão nessa noite? Qual é a sua dificuldade nessa noite? Anima-te. Ânimo. Talvez você, nesta noite, está encontrando as dificuldades, mas não curve, não baixe a tua cabeça. Siga. Siga em frente. Siga em frente. Um ano longo, irmão, se passou. Mas nós não podemos desistir. Siga em frente. O próprio Davi. E aí 2 situações. Davi, irmãos, ele era um homem de muito discernimento. Quando ele foi levar a comidinha para os irmãos dele, que o pai dele preparou com todo carinho, os irmãos dele estavam no exército, e lá todo mundo preocupado com o gigante. Todo mundo preocupado. E Davi falou: o que está acontecendo? Falou: olha, é o gigante lá que está afrontando a gente. Davi toma a palavra e fala:
Quem é esse incircunciso que afronta os exércitos dos Deus vivo? Quem é? Ânimo. Tenha ânimo. E quando você tem ânimo, irmãos, e quando você tem fôlego, você tem que buscar a presença de Deus, orar a Deus e pedir para Ele te dar ânimo. O próprio Davi, na relação com o gigante, ele disse para o gigante: você vem com pau, com lança, com espada, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando você tem ânimo, você transfere, você ora e transfere para Deus. Por quê? Ele não estava afrontando o povo, ele estava afrontando a Deus. Ânimo. Ânimo. Jerusalém cercada. O exército da Síria cercou Jerusalém com Senaqueribe. E Ezequias, irmãos, orou a Deus. Ânimo. Ânimo. Olha só, Ezequias 37, 16, 17. Ele transferiu para Deus. Porque, irmãos, tem situações na tua espera que Deus vai lutar as tuas guerras. Deus vai lutar as suas guerras. Olha só que Isaías 37, 16 e 17. Não tem aquele louvor, assim que eu venço as minhas guerras? O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu que está sentado sobre os querubins, só tu, ó Deus, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Aleluia. Ele ora a Deus, irmãos, é aquela cidade cercada. Chegou um momento que Deus envia os seus anjos e extermina com todo aquele exército. Ânimo. Diga assim comigo: ânimo. Anima-te. Por que esperar em Deus, irmãos? Estamos acabando já. Por que esperar em Deus? Porque Deus é Pai. Que Deus é Pai. Deus é o papai. Na oração do Pai Nosso, você fala: Pai Nosso que estás no céu. E Mateus 7, 9 a 11, diz assim, Mateus 7, 9 a 11. Ora, qual dentre vós é o homem que em seu filho lhe pedir um pão, lhe der uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus é bom, irmãos. Porque você tem esse motivo de esperar no Senhor? Porque Ele é Pai. Ele é o papaizinho, Ele é o Abba Pai. Espera no Senhor, confia nele, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ele é Pai. Isaías 49, 15. Aleluia. Diz assim: pode uma mulher esquecer-se de seu filho do peito, de maneira que não se compadeça do seu filho do ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Amém? Deus é Pai. Deus, Ele é poderoso. Deus é poderoso, irmãos.
motivo para você esperar em Deus, porque Deus é poderoso. Isaías 41:13, irmão, já estou terminando. Olha lá o que diz. Isaías 41:13. Ele é poderoso. Porque eu sou o Senhor teu Deus e te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. É Ele que te ajuda, irmãos. Quando você espera no Senhor, em todo o tempo é Ele que te ajuda. Amém? E para finalizar, espera em Deus, porque Ele te fortalece. Você precisa de força, irmãos? Precisa de força? Todos nós precisamos, né? Isaías 40:28, finalizando. Espera no Senhor, olha lá. Porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão. Não, é esse. É Isaías 40:28-31, perdão. Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele te dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém, querido? Você é águia. Você é águia. Louvado seja o nome do Senhor. A águia, irmãos, ela tem uma peculiaridade tremenda, porque até no meio da tempestade, irmãos, ou ela enfrenta a tempestade, ou ela sobe acima da tempestade e fica, enquanto todas as outras aves se abrigam, ela enfrenta a tempestade ou fica acima dela. Amém, queridos? Esperem no Senhor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor.